A biografia é um gênero textual em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas. De um modo geral, as biografias contam a vida ou a história de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, que quer dizer vida, e grafia, que quer dizer escrita. Então é como se fosse a escrita da vida de alguém. Os biógrafos são os autores das biografias. Para escrever uma biografia, primeiro é necessário fazer uma pesquisa profunda sobre a vida de quem será contada a história. A base do texto biográfico começa geralmente com o estudo de materiais disponíveis, sejam eles textos, livros, programas radiofônicos ou televisivos, filmes, entre outros. Na hora de escrever uma biografia, é importante contar as etapas da vida e o contexto social. Ou seja, é importante falar dos costumes da época, as influências políticas, os acontecimentos históricos. Então, aqui vão algumas características para escrever uma biografia. É um gênero narrativo. O texto narrado em terceira pessoa. Ordem cronológica dos fatos. Conjunto de informações e relatos sobre a vida de alguém. Predomínio de verbos no pretérito. Verossimilhança dos fatos narrados. Para quem não se lembra o que é verossimilhança, é uma ligação, uma coerência com os fatos narrados. Existe uma variação do texto biográfico, que é chamado de autobiografia. A autobiografia é um texto escrito pela própria pessoa, a ser retratada na biografia, ou seja, é uma narrativa em primeira pessoa. Costuma trazer certa carga emocional e visão pessoal para a narrativa. Então, resumindo, a autobiografia é a própria pessoa contar a sua história. Um grande exemplo de autobiografia é o Diário de Anne Frank. Se eu tiver de escolher entre a família e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre o marido e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre a aceitação social e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre qualquer coisa e a música, não haverá nem um segundo de hesitação. Fico sempre com a música. Tive a educação fina das moças de boa família da segunda metade do século XIX. Por isso tive aulas de tudo um pouco, mas o que eu gostava mesmo era das lições de piano. Casei novinha. Meu marido não se conformava com meu amor ao piano. Um dia ele disse, ou ele ou eu. Fiquei com a música, é claro. Será que alguém consegue imaginar o que é ser uma mulher de boa família separada do marido no século XIX? Fui rejeitada até pela minha família. Comecei a dar aulas em casas e a compor para o teatro de revista. Me especializei nos choros. Além de compor, também era regente. Com o dinheiro que eu ganhava, pagava as contas. E o que sobrava, ajudava na compra da alforria de escravos. Compus, abre alas, a primeira marchinha de carnaval da história. Lutei como poucos da minha geração pela defesa dos direitos autorais dos músicos. E fui uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. Sou Chiquinha Gonzaga. Sou uma cidadã negra, brasileira. Eu não entendo a vida sem harmonia, disse Chiquinha Gonzaga. E eu digo, sou Ileia Ferraz, sou uma cidadã negra, brasileira.